Você já imaginou como é viver em uma comunidade espiritual? Eu estou aqui vivendo com os Hare Krishnas em uma ecovila, numa cidadezinha chamada Catemu, no Chile. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho como esse lugar pode parecer simples, mas ele é cheio de significados. Aqui, a espiritualidade não é parte da rotina, ela é a própria rotina. Está em tudo, nos gestos, nas refeições, nas conversas, no silêncio. Cada detalhe é vivido com presença e intenção. Uma das formas mais profundas de se voltar para o divino é através da repetição de um canto sagrado, o mantra Hare Krishna. Esse mantra é entoado todos os dias, muitas vezes ao dia. Funciona como um fio condutor, que limpa a mente, acalma o coração e relembra o que realmente importa. Por trás de tudo isso está a filosofia do Bhakti Yoga, o caminho da devoção. A ideia é simples e poderosa. Quando você faz algo com amor e entrega, isso se transforma em um ato sagrado. O movimento Hare Krishna chegou ao Ocidente nos anos 60, trazido por um mestre chamado Prabhupada. Desde então, espalhou sementes em vários cantos do mundo. Aqui em Catemu, essas sementes viraram uma ecovila que recebe tanto quem mora quanto quem passa. Viajantes, voluntários, curiosos. Cada pessoa encontra um jeito de participar. Não é preciso seguir a religião para ser bem-vindo. Gente de diferentes histórias, culturas e crenças é recebida com escuta e generosidade. O estilo de vida por aqui é bem diferente do que a maioria de nós está acostumada. A comunidade funciona como um organismo vivo, cada um contribui com o que pode, no seu tempo, no seu ritmo. Os dias começam cedo, com práticas meditativas e cânticos. Depois vem a lida com a terra, o preparo das refeições, a limpeza dos espaços. Tudo acontece em equilíbrio entre o sagrado e o simples. Não existe divisão entre o espiritual e o mundano. Fazer o almoço, varrer o chão ou cuidar das plantas vira uma forma de oferecer algo maior, quando se faz com intenção. É um jeito coletivo de viver, onde o tempo desacelera e o olhar muda de lugar. Sai do eu e se volta para o todo. Oi, meu nome é Miralise e nos últimos anos eu tenho vivido viajando pelo mundo, compartilhando um pouco das minhas experiências e vai ser um prazer mostrar mais uma delas em um formato completamente novo e diferente para vocês. Estar aqui para muita gente pode ser um convite a sair da sua zona de conforto. A rotina tem seus rituais, o dia tem outro ritmo, e aos poucos vamos percebendo que esse desconforto pode vir a ser uma transformação. Agora deixa eu mostrar um pouquinho na prática como é esse lugar, os detalhes e o que torna essa comunidade algo tão especial. Vamos começar do começo, literalmente, do nosso portão de entrada e eu vou mostrando para vocês como se fosse um tour virtual por aqui e vou explicando um pouquinho de cada um dos locais. Primeiramente, entrando aqui à nossa esquerda, nós temos essa tendinha que ela basicamente vai ser um suporte do nosso edifício aqui, que é basicamente a padaria deles. Então, aos finais de semanas, eles colocam várias coisas para vender aqui, muitas das pessoas da própria cidade, ou enfim, de outras cidades, vêm visitar. Então, eles acabam realizando algumas vendas para arrecadar dinheiro para a comunidade. Então, aqui nós temos a padaria. Então, eles realizam basicamente pães, empanadas, alguns doces, e tudo feito pela própria comunidade. Então, vocês podem ver que fofinho que é. Agora, no momento, ela está fechada, mas dá para ter uma ideia da carinha desse lugar. E aí, virando, nós temos bem ao centro, então, a nossa recepção para aqueles dias de finais de semana, onde as pessoas estão chegando, às vezes não conhecem muito bem sobre a religião, sobre a própria comunidade, então geralmente fica alguém aqui para auxiliar nessa boas-vindas, né, nessa recepção. E aqui vocês podem ver também tem um banner que elas realizam também terapias holísticas ayurvedas. Então existem algumas madres aqui que elas têm esse conhecimento e elas oferecem também como uma forma de arrecadar dinheiro, tanto para elas quanto para a comunidade. E aí, virando aqui, ao entrar à nossa direita, nós temos um comedouro fechado. Então, bom, basicamente todos os dias que eu estive aqui, nós não utilizamos ele. Ele é basicamente para os dias de chuva e provavelmente de frio extremo. Então, enquanto não está sendo utilizado, ele fica aberto, mas vocês podem ter uma ideia de como é esse comedor fechado deles. Um espaço bem fofinho.
E aí, claro, nós temos esse, que é o comedouro fechado, e nós temos o comedouro aberto, que esse sim é o que nós utilizamos diariamente por aqui. E aonde atrás dele nós temos uma cozinha, onde todas as refeições servidas para a comunidade, para os visitantes e durante os festivais são realizadas. Então, aqui nós temos o nosso comedor aberto, então vocês podem ver, é um espaço 100% aberto. E ali atrás nós temos a cozinha, que eles chamam de Govinda. Então, mais um pouquinho desse espaço para vocês verem. E aí, como que funciona? Cada dia eles têm uma rotina, então diferentes pessoas cozinham. E aí, quando está pronto, elas vêm aqui, colocam aqui para servir, o pessoal faz uma fila e vai pegando. E claro, a gente só sabe que está pronto porque a gente ouve o sininho da perdição. Vamos a preparare una deliziosa soppa alla romagnoli con il gran chef internazionale Giuliano Eltrociani. Buon gallinagni, buononi, bastantini, Tanti binagni, fideini, fedeini, pastigni, i papini, i bastintini, pastani. Jackie Chan. Um pouquinho, Pouquinho. por Aqui favor. ou aqui? Pode ser, Jackie Chan. pode pôr. E agora o melhor. Listo, vamos a echar la Olá, bom cacciolita. dia! Una y dote. Sim, graças! Uma outra curiosidade aqui é que todas as vezes que eles fazem oferendas às divindades no templo, isso acontece mais de uma vez ao dia, eles deixam lá um tempinho e aí depois eles vêm e eles colocam aqui no balcão da nossa cozinha e aí as pessoas elas podem vir e pegar. Então, esse é só um exemplo, tem vezes que tem mais coisa, tem vezes que tem outras opções, doces, salgados, e aí fica aqui, tanto para as pessoas quanto para os passarinhos. E aí aqui, bom, nós temos a cozinha, onde são feitas todas as alimentações, então isso envolve café da manhã, almoço, janta. Não, vem cá. No primeiro dia estamos aqui cozinhando com Jadunat. Sim. E aqui como é uma comunidade, ele cozinha para todo mundo. Então a gente faz todas as coisas aqui, saladas. E como é tudo vegetariano, é carne de soja, né? Então, tudo veg e tudo feito com muito carinho e amor. La fiesta del señor Ramachando. E bem aqui ao final, nós temos como se fosse o nosso lavatório. Então, cada pessoa é responsável por, após se alimentar, vir aqui, jogar os restos. Então, eles também separam com orgânico, não cozinhado, comida cozinhada e plásticos e afins. E aí, depois a gente pode realizar a limpeza aqui dos nossos... Bom, aqui a gente utiliza isso como prato, né? Bandejas. Temos também, enfim, talheres e copos. Seguindo. Bom, mais aqui adiante, eles têm a própria horta. Então, a maioria das coisas que eles se alimentam por aqui, elas são feitas e são plantadas, no caso, né? Tudo por eles aqui. Claro, algumas coisas vêm do supermercado, né? Adquiridas com o dinheiro que eles arrecadam para a comunidade, mas eles têm um espaço bem vantajoso aqui nessa questão de plantações de alimentos
e afins. Então, dá pra ter uma ideia. Hoje eu simplesmente fui oferecer ajuda para cozinhar o almoço. E aí ele falou, claro, bom, precisamos de tomates. Será que você poderia pegar os tomates? Eu falei, ok. Aonde a gente vai pegar os tomates? Basicamente na horta. Então, tá sendo incrível como essa experiência está sendo completamente uma experiência 100% orgânica, porque a maioria das coisas que eles cozinham aqui são tudo da própria horta deles. Óbvio, tem alguma coisa ou outra que eles acabam pegando, comprando, mas assim, de orgânicos, de verduras, legumes, a maioria é tudo aqui da horta deles. Eles têm uma horta um tanto quanto bem grande. E no caso, os nossos tomatinhos é uma das maiores aqui plantações, tem muito tomate em todos os níveis e são a coisa mais fofa, principalmente porque eles são orgânicos, né? Eles não utilizam aqui muitos venenos. Então tá sendo muito rico se aproximar, né, dessa questão da onde vêm os alimentos e como eles são de verdade na natureza, porque a gente tem uma ideia muito construída em cima do que a gente vê nas cidades, né? Enfim, e a natureza às vezes ela pode ser um pouco diferente. Então ele me deu esse balde e aí ele me disse uma certa quantidade. Olha só que coisinhas mais bonitinhas. E estamos aqui na skin jardineira. Sério, agora tá sendo o desafio achar os melhores tomatinhos, porque tem alguns que são muito pequenininhos e tem alguns que já são um pouquinho maiores, né? Mas aí a gente continua aqui na missão dos tomatinhos pro nosso almoço. Olha só, que rico, gente. Seguindo, ali ao fundo nós temos o que eles chamam de Ashram das Madres, que fica bem ali. E nós temos também o Ashram dos Gurus, aqui eles separam, então as mulheres dormem em um edifício e aí no outro os homens. Eles não dormem juntos se ainda não são família ou enfim. Ao lado do nosso comedor aberto nós temos também essa tenda holística, que também é mais uma forma deles arrecadarem dinheiro para a comunidade, porque aqui eles vendem diversos docinhos, kombuchas e algumas roupas, acessórios, enfim. Hoje tá fechado porque é segunda-feira, mas ela é muito fofinha. Acho que dá pra ver um pouquinho, mostrar pra vocês ali por dentro. Então, eles vendem diversas coisinhas. Bom, e andando aqui à esquerda, nós temos, tcharam, algumas cabanas para os voluntários e hóspedes, né, e afins. E com vocês, tcharam, a minha casinha. Na primeira semana que eu estava aqui, eu era a única voluntária, então eu fiquei sozinha nessa cabana. Mas ontem chegou uma outra voluntária com uma barraca, e como eles vão receber um festival onde pessoas arrendaram essa cabana, provavelmente eu vou dividir a barraca com a outra voluntária. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o interior dessa cabana, para vocês terem uma ideia. Para vocês saberem, tudo aqui foi feito pelas mãos da própria comunidade. Então são eles mesmos que erguem e constroem todos os edifícios aqui. Um ponto interessante também da tradição deles é de não entrar com sapato. Então na maioria das vezes eles pedem, né? Eles pedem para colocar para fora. Você vai ver, é bem comum a galera deixando os sapatos para fora. Estou fazendo isso. E, bom, basicamente, esta é a minha caminha, pra vocês verem. E aí, ao lado aqui, eles precisaram tirar esse colchão, então eu tô usando como uma mesa. E aí nós temos outras duas camas. E como eu disse, a voluntária chegou ontem, ela dormiu nessa cama, mas hoje a gente vai precisar desocupar tudo. Até por isso que eu já estava começando a dar uma organizada por aqui. Outro ponto também importante é a questão dos banheiros. Dentro da minha cabana, nós temos um espaço para banheiro, mas ele não está completo. Então, nós não temos chuveiro e temos metade de um banheiro seco, porque aqui eles utilizam muito do banheiro seco. Então, no caso, como não está completo, eu e a minha companheira, ou eu todos os outros dias, nós precisávamos vir aqui nos banheiros com água sanitários, que é geral para todo mundo da comunidade. Então nós temos 3 para mulheres, 3 para homens, temos o sanitário com água e as duchas também. E só para vocês terem uma ideia, basicamente são assim os nossos banheiros. Bem de boa.
Ponto de curiosidade, só para vocês entenderem. Então, esse é o nosso banheiro. Nós não temos um chuveiro. E essa é a ideia do banheiro seco, só que está faltando a cabine para sentar bonitinho. Mas é basicamente um balde onde você utiliza como reservatório, depois de utilizar, joga areia em cima. Dentro do Ashram das Madres, nós temos um banheiro seco, eu vou mostrar para vocês como que ele é. Buenos dias! Gente, é exatamente assim que você me encontra de manhã ou de noite aqui em Catemu, na Eka Chakra. Porque assim, vamos falar sobre a amplitude térmica desse lugar. Eu nunca vivenciei algo assim tão... eu acho que nem é tão extremo assim, talvez no mundo exista lugares que seja pior, mas essa tá sendo a minha experiência, assim, minha primeira experiência de viver em um local onde faz muito, muito, muito frio de manhã e de noite e muito, muito, muito calor de tarde, a ponto que literalmente as roupas são completamente opostas, porque não tem como você se manter com a mesma roupa. Para vocês terem ideia, eu durmo de térmica, então na parte superior, durmo de térmica para as minhas pernas, um moletom, 2 meias e assim, vou ter que confessar, mas eu acabo colocando essa jaqueta no colchão para eu dormir em cima dos pelinhos, para eu me sentir mais quente. E aí você fala, Mira, você não tem coberta? Gente, eu tenho coberta. Eu durmo com 4 cobertas, tipo assim, 4 cobertas. E para vocês terem ideia, eu aprendi uma tática, porque assim, de noite vai fazer muito frio, só que de dia vai fazer mais frio do que de noite. Então o que que eu faço? Eu deixo esse gorrinho bem em cima assim da minha cama, e aí quando chega assim umas 4, 5 da manhã que começa a bater o frio supremo, eu tenho que ter alguma coisa pra colocar mais. Então eu coloco esse gorrinho e aí fica um pouco menos pior a situação. Mas só pra vocês entenderem, eu me sinto completamente uma ET, porque parece que eu sinto muito mais frio do que eles. Todo mundo sente o frio aqui, só que eles usam roupas mais leves. Por mais que eles usem às vezes um moletom ou outro, são roupas muito mais leves. Na maioria das vezes à noite tá todo mundo jantando, tem alguns que estão descalços, né, por conta, enfim, estavam no templo. E aí eu fico, cara, eu tô congelando com térmica, com sapato, com várias meias, com um monte de coisa. E eles estão aparentemente um pouco mais de boa, assim, sabe? Então tá sendo muito curioso ver isso, essa diferença de... Eu realmente acho que, não sei, talvez o meu corpo não foi feito pra sentir frios extremos. Mas só pra vocês terem uma ideia, esse é o outfit da manhã e da noite por aqui. E dá pra acreditar que essa sou eu, no mesmo dia, no período da tarde, sem touca, sem mil e uma camadas de cebola, de manguinha, porque temos um sol pra cada pessoa do lado de fora dessa cabana. Gente, sério, a amplitude térmica desse lugar pra mim tá sendo a coisa mais extrema que eu já vivi em toda a minha vida. E em questão de números, nem é tão absurdo assim, mas a sensação no corpo, pra mim, assim, tá dando uma pegada. Porque quando o frio vem, vem com tudo, e quando o calor vem, vem com tudo. Não é algo tão gradual assim, sabe? Pelo menos eu não sinto como algo gradual. E a única coisa que eu sou muito grata foi por não ter pego resfriado ou algo do tipo. Porque geralmente, quando a gente, né, o corpo sente um quente, frio, enfim, repentinamente, às vezes a gente pode ter e não sentir isso. A única coisa que eu sinto é um pouco de dor de cabeça, às vezes, à tarde, por conta do calor. E aí um frio também repentino, às vezes estamos dentro do templo. E aí a gente sai, e aí tá frio, aí eu sinto um pouco. Mas, aparentemente, tudo bem. Já estou me acostumando um pouco mais com o frio no período da noite. Já, já tô equilibrando, assim, as temperaturas e quais roupas eu tenho que usar, em qual período. Então, pode-se dizer que com uma semana eu já aprendi bastante coisa. Bom, agora, do outro lado, eu vou levar vocês pro próximo do Ashram das Madres e do Ashram dos Gurus, porque acima do edifício deles nós temos uma sala de yoga. E, bom, hoje ela está sendo utilizada para um monge dormir, não sei se poderemos entrar, mas eu tenho uns takes de um outro dia e eu mostro para vocês. Bom, basicamente, aquela ali. O tráfego aqui tá pesado. Aquela ali é o Ashram das Madres, então algumas monges dormem ali, enfim, outras mulheres, madres, como eles chamam, também utilizam como
uma residência enquanto elas estão aqui. Então, tanto as pessoas que moram na comunidade, quanto as pessoas que vieram apenas visitar. Bom, viemos aqui, daí eu tô esperando elas, e aí eu vou mostrar pra vocês aonde que é esse espaço aqui, que eles chamam de Ashram das Madres. Então, é uma construção com quartos, onde várias mulheres dividem esse espaço. Então, cada uma tem a sua cama, elas têm também uma pequena cozinha aqui, um espaço em comum, e é basicamente isso. Esse aqui é o térreo, então como vocês podem ver já temos alguns colchões ali, e aí temos essa sala, e aí mais acima temos um outro piso, um espaço de adoração, e elas comentaram que quando tem eventos e festivais fica cheio, então elas acabam colocando mais colchões por aqui para acomodar todo mundo. E como eu comentei, temos também uma pequena cozinha, que aí elas ficam livres para poder cozinhar o que quiserem e não necessariamente estar sempre comendo na cozinha aberta com todo mundo. Vamos falar sobre algo que divide opiniões, que é basicamente o banheiro seco. Eu já tinha visto esse conceito na internet, mas essa foi a primeira vez que eu vi presencialmente, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Bem aqui dentro vai ter um balde, onde é como se fosse um sanitário comum. A única diferença é que nós não temos água. Ao invés da água, a gente vai estar utilizando a areia. Então você só senta, utiliza, e aí ao finalizar, você joga a areia por cima. E é isso, acabou. E aí, de tempos em tempos, você troca o balde que tem aqui dentro. E ao lado, nós temos o Ashram dos Gurus. Como vocês podem ver, também é uma outra residência. E bem acima fica a sala de yoga. Bom, agora eu vou levar vocês um pouquinho para a extensão interna da comunidade, onde se afasta um pouco desses edifícios principais, desses edifícios compartilhados, e encontramos, às vezes, residências familiares, e teremos também um espaço do Nityananda Ashram, que é um outro espaço que eles realizam, enfim, atividades e práticas deles. Temos também um espaço onde eles realizam a cerimônia do Temazcal, que, bom, eu vou mostrar para vocês. E temos também, ao final, um riozinho, uma região contemplativa, e que eles também realizam algumas reuniões, alguns eventos por ali. Quantas veces vienes Govinda por los que tu Esse é o caminho em que a gente chega até o final da comunidade, chegando até o rio, passando por algumas residências da própria comunidade. Então lembra, lá para a entrada é a padaria. Nós temos uma outra casinha ali, onde abriga outros convidados masculinos. E seguimos. Uma das coisas mais positivas mencionadas por todos os membros dessa comunidade é sobre a paz desse lugar e a paisagem natural. Ei! Uai! Bom, aqui nós chegamos no espaço que eles denominam Nityananda Ashram. Então é mais um espaço da comunidade. Hoje em dia eu acredito que tem pessoas habitando cada uma dessas cabanas, mas antes eles realizavam esse espaço também para práticas e atividades da comunidade. Mais um espaço aqui. E ao fim, nós chegamos a uma região em que podemos chegar próximo de um rio. E aqui chegamos na parte do riozinho,
Hoje em dia ele tá com muita alga, muita vegetação, mas antigamente eles falavam que dava para banhar. E aí mais à frente ali é o espaço contemplativo deles. Vocês podem ver ali. E bom, antes de ir diretamente ao rio, se a gente virar à direita, nós chegamos no espaço onde eles realizam a cerimônia do Termascal. Essa cerimônia basicamente é uma cerimônia de purificação através do vapor. Então é algo em que você purifica o seu corpo e você conecta a sua alma com a divindade através de cantos e orações. Então, vocês podem ver aqui. A cerimônia consiste basicamente em esquentar pedras até o máximo possível e colocá-las dentro dessa construção, desse suporte aqui, bem ao centro, como vocês podem ver ali, e pessoas ficam todas agachadas, cobertas, como se fosse uma sauna. E aí, bom, segundo o que eles falam, traz muitos benefícios à saúde em ficar ali dentro, passando por esse calor. Então, basicamente, esse é o espaço para o Temazcal. Para vocês terem ideia, a temperatura que essas rochas chegam é absurda, 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 absurda. Eu estava conversando com uma monja e ela falou que tem algumas pessoas que aguentam, tem algumas pessoas que não aguentam, mas é basicamente esse o local. Bom, e aqui atrás de mim nós temos o coração dessa comunidade, que é o templo Hare Krishna deles. Então eu vou levar vocês ali para dentro e vou mostrar um pouquinho de como é e o que temos ali. E, bom, basicamente aqui dentro é onde acontece todas as práticas, todos os cantos, né, a maioria das vezes as meditações, são tudo aqui dentro. Todos os festivais e eventos que eles realizam também, eles realizam aqui dentro. Com vocês, nós temos o templo Hare Krishna deles. Então é aqui nesse espaço em que eles realizam diversas práticas, os rituais, né, com relação às deidades. Todos os dias eles servem, eles acordam, eles prestam oferendas. Então começa bem de manhã cedinho, ocorrem algumas durante o dia. E aí ao final do dia também tem a última, que seria no sentido de colocá-las, né, para dormir, para se preparar para o próximo dia. Porque na filosofia deles, isso é uma forma de servir a Deus, né, cuidando das deidades que eles possuem aqui. E cada dia eles fazem esse ritual de acordá-las, prepará-las para o dia, adorá-las durante o dia e aí ao final colocá-las de volta para dormir. E aí cada dia elas estão com uma vestimenta diferente. Eles fazem isso todos os dias. E eles também realizam algumas aulas depois desses momentos de cantos e de práticas, onde o guru se senta ali e os devotos podem ocupar o espaço, realizam meditações também, e os eventos, como o que vai acontecer na semana que vem. Então, para vocês terem uma ideia. E todas as práticas são regadas com muitas músicas, muitos mantras, então é algo bem animado e feliz de assistir e provavelmente de participar também, levando em conta a importância que tudo isso a importância de tudo isso para eles.
Se esse vídeo despertou em você qualquer curiosidade ou inspiração, eu fico muito feliz e será um prazer dividir muitas outras mini aventurinhas por esse mundão. Então, se você curte isso, já se inscreve aqui no canal porque vai ser muito especial dividir com você.